tudo bem? Bem, o programa Vida Inteligente de hoje, nós vamos dar continuidade a um assunto que nós abordamos aqui na semana retrasada e que não tivemos tempo hábil de acabar com ele, claro, e nem hoje teremos, mas de qualquer forma vamos procurar trazer um pouquinho mais desse conhecimento. Como todos sabem, o nosso programa visa trazer coisas diferentes para você, para sairmos da mesmice, para trazer você acabar com não com as suas esperanças, não com a sua fé, não com os seus sonhos, mas ajudar você a solidificar a sua verdade. Através da nossa verdade, o que nós vamos passar, você junta com a sua, você usa o seu discernimento, peneira e quem sabe você pode ver a sua vida melhor, pode melhorá-la através da sua mudança de pensamento, através do seu posicionamento com coisas que você ouve aqui. Bem, nós abordamos o mundo subterrâneos, que falava sobre habitantes que vivem embaixo da terra. Sei que muita gente, muitos cientistas falam e que não existe terra oca, que isso é impossível, que na terra tem magma e tal. Nós não estamos aqui hoje e nunca estivemos para tentar convencer você de nada. É claro que embaixo da nossa superfície há inúmeros túneis, já falei aqui de cavernas com até agora mensuradas de 198 mil metros de extensão, que é coisa grande, coisa enorme, muito comprida. Imagine então o que pode ter aqui embaixo. Mas, independente disso, é uma forma da gente visualizar este lado da história por um outro prisma. E para tanto, nós temos aqui mais uma vez hoje, com muito prazer, o nosso querido amigo e irmão Jorge Antônio Ouro. Obrigado, Jorge, por estar aqui de novo. Obrigado a você, Greg. Eu queria que a gente tivesse todo o tempo do mundo, mas é melhor 10% de alguma coisa do que 100% de nada. E nós estamos aqui de novo. Ainda mais que a gente sabe o que fazer com isso alguma coisa, né? Isso. Na semana, Jorge, naquele primeiro programa, você citou alguns livros para que as pessoas que tivessem interesse sobre esse assunto de mundos subterrâneos, não estamos falando nada do Raymond, do Almirante Byrd, sobre Terra Oca. Nós estamos falando de uma coisa mais transcendental, mais profunda e que cada um discerne do jeito que melhor lhe aprouver. Como nós não temos aqui colocado em caracteres, nós pedimos para você escrever para o nosso e-mail, vidainteligente@gmail.com. Quem tiver interesse nesses livros recomendados pelo próprio Jorge para pesquisar mais sobre o assunto, se é que você se interessa, liga para nós ou liga não. Telefona, o telefone também vai aparecer, mas nós não vamos falar aqui. Está ali no seu monitor agora, vidainteligente@gmail.com. Eu terei o maior prazer em passar os livros para você. Bom, Jorge, passo a palavra para você agora. Faz um leve briefing do que nós fizemos no primeiro programa, para quem perdeu ou para quem não lembra, vamos dizer, para a gente dar a sessão de continuismo. Tá, obrigado. Então, boa noite a todos. Mais uma vez, Grego, obrigado por estar aqui. É um prazer, uma satisfação, né? Conforme a gente sempre fala, é uma celebração, né? Então, primeiro, só uma observação com relação aos livros. Então, são livros para todos os gostos, né? Mas que não tem nada a ver com a gente. Sim, eu não vendo livro, o Grego não vende livro. Também, eu só vendo os meus. Pois é, então, quem quiser ler, depois aí está à disposição. É uma indicação, né? Exatamente. Com relação à questão dos mundos subterrâneos, é uma coisa assim, um posicionamento muito interessante assim. Então, hoje choveu pra caramba aqui em Florianópolis, né? O fato de ter chovido, né, e ter passado o dia inteiro nublado, significa que o sol não nasceu? Não. O sol nasceu, brilhou com toda a sua intensidade acima das nuvens e a gente não viu. Perfeito. Então, a questão da Agartha, dos mundos subterrâneos, da gestão divina junto com a questão humana, ela é tão real quanto o sol que nasceu hoje vocês não viram. Você pode até se recusar a admitir que ele estava acima das nuvens, mas estava e estava interferindo diretamente na vida de vocês. Essa que é a analogia perfeita para se fazer. Uma outra coisa a gente começar, que é muito importante, assim, quando alguém observa alguma coisa, então o observador e o objeto da observação, eles, por lei de ação e reação, se alteram mutuamente, continuamente e no mesmo instante. Então, se eu quero entender alguma coisa, eu quero fazer com que aquela alguma coisa venha fazer parte do meu dia a dia e me transforme, ao mesmo tempo que eu transformo aquela coisa, basta olhar para essa alguma coisa. O que é olhar? Pensar a respeito. Tá? Então, o que a gente faz aqui, o que a gente tem conversado aqui é o seguinte: trazer assuntos com uma abordagem diferenciada, não novos, uma abordagem diferenciada,
para que vocês ao menos sintam dúvida, sintam que é interessante, que é uma coisa diferente e em fazendo isso, procurem a verdade de vocês. Isso por si já justifica a nossa vinda aqui e a estada de vocês aí desse outro lado da câmera. Perfeito. Muito bem. Jorge, nós falamos no primeiro programa sobre mundos subterrâneos. Eu gostaria que você repetisse. Todo mundo ouve falar de Shambhala, acham que é lenda, a Agartha também acham que é lenda, e tudo bem. Mas como nós conversamos já no primeiro e agora, antes do programa começar, parece que existem 4 etapas. Como é que a gente pode definir o nome dessas cidades, desses planos? Dá uma geral sobre isso, Jorge. Então, primeiro, todo mundo acha que é lenda porque o Ocidente ele se recusa a aceitar o Oriente, né? Então, a gente se recusa a aceitar a Agartha, Shambhala, Duarte, Badaga, se recusa a aceitar a tradição védica porque a gente acha que o Ocidente começou da Grécia para frente. Sim. Né? E a gente esquece que tudo que foi parido de ideia de centro filosófico na Grécia teve sua origem no Egito, né? Que teve sua origem na Índia, que teve sua origem na Atlântida, que teve sua origem desde o início dos tempos. Tá? Então, a gente se recusa a aceitar isso. Aí, então, tudo parece lenda, tudo parece mito, e é muito fácil eu aceitar um mito, ou uma lenda, ou uma história, um folclore grego ou árabe. Agora, é muito difícil aceitar uma lenda ou um folclore hindu. É interessante, né? Verdade. É uma rejeição. Por quê? Porque a questão histórica, né? A ancestralidade da civilização védica, né? Dos ários primitivos, ela é tão grande com relação ao que a gente conceitua como concepção ocidental que ofuscaria todo o conhecimento acadêmico. Aí há uma rejeição natural a tudo que de produção histórica, científica foi feita nesse ir e vir humano desde quando a coisa começou. Essa que é a razão da gente achar que tudo é lenda e rejeitar. Na verdade, então, nós tínhamos tudo, nós estávamos na estrada correta, pegamos um atalho e perdemos todo o rumo e agora nós estamos tentando reencontrar. Não, é que nós temos tudo, né, ainda, né? Assim, a divindade máxima, né, manifesta, é o rei do mundo, Melquisedeque, ou seja, Senhor, na sua manifestação cíclica atual, ele disse: cada um constrói o seu próprio mundo para que o meu permaneça ignorado. Então, nós achamos que é suficiente esse ir e vir entre o trabalho, a família, a questão acadêmica, ou eu quero isso, eu quero aquilo. Eu crio um muro, né, e me meto nesse muro e digo, não, isso aqui está suficiente, a vida vai passar. Cria o seu mundo, né? A vida vai passar logo, então isso aqui está suficiente. E a vida passa assim, como se fosse um piquenique mal planejado, né, e não adianta nada. Então é só abrir os olhos, se instruir um pouco sobre esse tipo de coisa, se ligar, olhar para essa verdade, para essas verdades, que não é minha, não é tua, são verdades humanas, pertencem a mim, pertencem a você, pertencem a todos nós, olhar para isso, para que toda essa questão cósmica humana não se perca em nós mesmos, porque a razão da gente existir é resolver a coisa humana que é em cada um, e a coisa humana se resolve na continuidade. Eu tenho que, olhando para mim mesmo e me ligando com essa verdade que já é história, não é lenda nem fábula, é história, eu resolvo essa questão histórica e resolvo a humanidade em mim. Fora disso, a vida vai passar. Eu queria fazer uma parte antes de você pegar o embalo para explicar sobre as 4 cidades. Sim, pois não. Na sua opinião, por que é importante que o público telespectador e outras pessoas tenham conhecimento de que nós, vamos chamar assim, já que nós somos uma unidade, né, humanidade, em estas pessoas vivendo em cavernas embaixo da terra, vamos chamar assim, qual é a importância dessa interação entre a superfície e a parte de baixo? A parte de cima e a parte de baixo, vamos considerar. Isso é importante para o nosso dia a dia, vamos dizer? O que pode acrescentar para mim, para o telespectador, a gente saber que nós temos outras civilizações que não estão na superfície? Qual é essa relação entre nós e eles, vamos chamar assim? Essas outras civilizações na superfície, que não estão na superfície, não é assim... deixar bem claro, né? Assim, vou pegar o carro e vou viajar para Agartha, vou para Shambhala, vou para Duarte, né? Vou para Badaga. A relação que existe, a primeira e mais pródiga, o melhor resultado que se poderia ter do perceber e entender essa realidade é o seguinte: nós não estamos sozinhos. O mundo não é casa da mãe Joana. A divindade jamais abandonou a humanidade. Primeiro. E segundo o seguinte: ninguém precisa de intermediário para a divindade. Ninguém precisa de intermediário para chegar à questão divina, porque ela está onde sempre esteve. Onde está? Em nós. Sim. Tá? Então, isso que é importante.
o saber sobre Duarte, Badagas, Agartha, Shambhala, o ir e vir da questão humana. Isso é importante porque você passa a entender o que é a verdadeira história humana. Né? Ver que, assim, do descobrimento do Brasil, a Revolução Francesa, ao ciclo dos Ários, a questão do Egito, a Atlântida, tudo tem relação sempre com uma coisa consciente. Não é acaso, não existe acaso, existe lei da causalidade. Os nossos irmãos subterrâneos já estiveram na superfície? Sim. Você falou, o que Sim. você acabou de dizer significa que eles já viveram na superfície e que... Sim. Você tem uma ideia assim do quão longe vai essa questão, como ela está intrinsecamente, assim, está entrelaçada à questão humana, né? Porque é a humanidade que já passou pela fase que a gente está passando agora. Por assim, Gaia é o nome que se dá ao planeta Terra, planeta né? Terra, isso. Na tradição é Ga, separa tracinho, e A, Sefer. As 3 esferas reunidas. As 3 esferas reunidas. Exatamente. A parte de cima onde estamos nós, a parte de baixo, que são os mundos internos, e uma parte intermediária, que é exatamente essa questão, assim, o pessoal fala, mas e o magma, como é que fica? Embaixo é fogo e tal. É uma camada intermediária, onde cada uma gira para um lado, e a camada intermediária que faz a questão do fluxo eletromagnético, para fazer com que a vida exista no planeta. Né? Então, o próprio nome da coisa já diz o que ela é. E essa tradição dos mundos subterrâneos da Agartha, né, Badagas, Duarte, Shambhala, isso é coisa que remonta a centenas de milhares de anos. Centenas de milhares de anos. E você pega a tradição dos egípcios, tem os mundos subterrâneos, dos gregos, fenícios, aí você, não quero aquela pessoa lá do Oriente, tudo bem, então vamos para cá, dos índios brasileiros, incas, astecas, toltecas, quixés, dos índios norte-americanos. Aí, não quero isso aqui, quero os povos lá de cima, celtas, druidas, todos eles têm sempre a mesma tradição, com um nome diferente ou outro. Então, para os nórdicos é Valhalla, Shambhala, Purusha. Então, muda o nome do local, não é? Mas sempre é o mesmo local, como origem da divindade. Tanto é que, assim, nas lendas dos índios norte-americanos, dos índios brasileiros e dos incas e maias, né, a divindade sempre veio do seio da terra para dar orientação e sempre era com tez branca. Tanto é que quando os espanhóis chegaram no México, foram recebidos como deuses, porque eram os deuses que já tinham vindo, né, no início da raça deles e que voltaram agora. Entendi. Sempre esteve ligado, né? E por assim, a gente vê essa questão, e está intimamente ligado, por assim, a questão do Brasil, o nome Brasil. Então tem a questão do fenício, mas o Brasil já existia o nome Rai Brasil nas tradições dos celtas. Milhares de anos antes de se vir para cá. Né? Milhares de anos antes de se vir para cá. Os portugueses quando vieram para cá, vieram por quê? Porque ordens que trabalham ligados diretamente à Agartha, externamente conhecido como Maris, Avis, Ordem de Malta, dos Cavaleiros de Cristo, Templários, coisas assim, fizeram todo um trabalho para tentar unificar a Europa e depois vieram para cá descobrir, entre aspas, o Brasil, mas aqui já há 2.000 anos, 2.500 anos, já existia aqui fenícios, hebreus, caldeus, todos vinham para cá preparando o advento do que seria essa era agora. Por quê? Porque a Agartha, né, emanava os valores a partir daqui desse local, e na época que a Atlântida estava ainda na superfície, né, no seu apogeu, a 8ª cidade Atlântica era no Brasil. A 8ª cidade Atlântica era no Brasil. Sim. Tinha nome essa cidade, Jorge? Tem, Shambhala. Shambhala era no Brasil? A exteriorização física da 8ª cidade era aqui. O Eldorado que os espanhóis vieram procurar, sim, Eldorado é Eldorado de O Dourado, né? Era a cidade dos telhados de ouro, os telhados resplandecentes, que era a 8ª cidade, que é no Amazonas. No Amazonas. Então, assim, assim, uma coisa muito recente com relação a isso, aquele jornalista alemão que veio mais ou menos em 1980 agora para o Brasil, fez uma pesquisa sobre essa questão dos segredos ali da região do Roncador, no Mato Grosso, e veio fazer uma pesquisa para Der Spiegel, né, aquela revista alemã. Sim. E ele encontrou, né, e estava indo lá e tinha informações e ia publicar, que era as crônicas de Akakor, né? E aí acabou acontecendo um negócio com ela no Rio de Janeiro, morreu e tal, então foi interrompido. Mas aí, em paralelo a isso, veio todo um conjunto de pesquisadores norte-americanos para lá, para aquela região do Mato Grosso. Então, todo mundo pesquisa, todo mundo fala disso, né? Desde antes de existir a civilização dita ocidental até hoje em dia. Uma curiosidade que pode ser que o telespectador também tenha, e eu estava pensando antes da gente fazer o programa, durante a semana.
Os governos do mundo, daqui, os governos dos países, eles têm conhecimento das cidades subterrâneas? Segmentos que permanecem, mesmo quando o governo troca, eles têm conhecimento. Eles têm conhecimento? Tem e manipulam isso, jamais deixam chegar à população esse conhecimento. E eles têm acesso aos... Não. Não têm? Não. Nem Porque que eles queiram, acesso, eles têm acesso? O acesso aos mundos internos. Né? O acesso aos mundos internos... Vamos dizer aqui para o telespectador, Não, desculpa te interromper, que eu te perguntei lá fora, inclusive. Sim. Nós estamos falando de mundo físico, pessoal. Físico, Nós não estamos falando não de é... espiritual, de angelical, nem nada. Agartha é físico, são 7 cidades, cada uma com um templo, né, com 2 colunas, com 2 templos e colunas, né, são 7 vezes 3, 21, mais a 8ª cidade, que é Shambhala, tem mais um templo, que são 22 arcanos maiores. Cada uma das cidades é dividida em 56 subseções, 56 arcanos menores. A expressão disso está na Terra. 22 são postos representativos, tem 22 fraternidades trabalhando, tem várias ordens trabalhando. Sempre o que é na Agartha está com reflexo ativo no dia a dia na humanidade. A história humana foi escrita diretamente pela interveniência e ação de seres conscientes da Agartha. Respondendo a tua questão, então, se esses que sabem que existe tal e têm condições de chegar lá, não, porque é o seguinte... Né? Não é assim, não, eu vou pegar meu tanque de guerra e vou lá invadir, como eu invadi aí agora lá onde eram os fenícios, como eu invadi a Mesopotâmia, não existe isso. Não existe. Ainda bem, né? Não, a Agartha, né, ela é considerada a ilha imperecível, né, assim, inatingível, sabe? Tanto é assim, na região ali da Ásia, centenas e centenas e centenas de milhares de pessoas sabem disso, sabem os locais de acesso. Sabe, os mosteiros, as embocaduras, né, os mosteiros tibetanos têm passagem para esses locais desde o início da raça ária, e aí a gente tem 1 milhão de anos nesse processo, né? E nunca um estrangeiro, nunca um entrou nesse local que não tivesse sido convidado e preparado para. E alguém só é convidado e preparado para e só vai se para a lei cósmica tiver um objetivo. Então não é eu quero ir, eu vou. Não, você vai se for para ir. Isso é uma coisa simples. Você chega lá no roncador. Todo mundo sabe onde é que tem embocaduras no roncador. Experimente ir. Então tem grupos de seres ligados àqueles locais que protegem. Assim, no roncador tem as tribos Chavante e morcego, né? Sim. Que os próprios Chavantes têm medo de Chavante e morcego. Por quê? Porque eles protegem determinada região. Isso existe em todo o mundo. Né? Assim, então tem as 7 linhas do Pramanta, né? Então, Najib, Abhyala, Rakovsky, Moria, Kuthumi, Hilarião, Serapis. Então, todas elas têm função. Então, são 111 seres de cada linha, 111 adeptos, né? E mais Kuthumi. São 111 seres de cada linha, e uma linha desses seres, desses adeptos do Pramanta, né, que é a linha dos Najib, ela tem por função proteger as embocaduras. Então, Helena Blavatsky escreveu um livro no País das Montanhas Azuis, onde é que ela fala dos todes e mulucurumbas. Então, os todes são seres que protegem as embocaduras. E é o seguinte, não passa mesmo. Né? Tá. Não é lugar de se visitar assim, eu vou fazer turismo. Isso não existe. Até porque... Pode seguir. Não, até porque continua. Não, aí a gente vai conversar sobre a estrutura de Agartha Shambhala e como isso está ligado no dia a dia hoje do Brasil, hoje do mundo, na questão das ordens que estão ativas trabalhando pelo bem-estar da humanidade, do mundo de Duarte, das ordens secretas, sistema geográfico, cidade subterrânea, onde é que ficam as bibliotecas, essas coisas assim. Tá. Uma telespectadora nos ligou pedindo o telefone do Jorge Ouro. Não vão passar telefone no ar, mas de qualquer forma, o e-mail do Jorge já vai aparecer aí no seu monitor. Por favor, anote o e-mail do Jorge, entre em contato com ele. O Jorge não deixa de responder nenhum e-mail. Faça a gentileza, se ele achar por bem depois passar o telefone para o telespectador, ele fará com o maior prazer. Jorge, vamos entrar então no início da conversa. Eu queria que você falasse sobre Badagas, Duarte, Agartha e Shambhala. Tá. Para as pessoas compreenderem o que são essas 4 cidades, ou 4 sei lá o que, vamos chamar assim, por favor. Então, primeiro com relação à Agartha, que é o mais conhecido, né? Sim. Todo mundo fala sobre a Agartha. Então, a Agartha, ela existe, a gente liga a Agartha à questão da Atlântida, né? Só que ela existe antes ainda da Atlântida, mas daí é uma coisa para um outro dia. Sem sombra de dúvida. E é muito para a minha cabeça também, vamos devagar. Então a Agartha, ela é um lugar onde quem está em Agartha, aquela criatura, aquele ser humano que ele já conseguiu evoluir de tal maneira
que ele tem ligado conscientemente corpo, alma e espírito. Tá. Tem o que evoluir, ele está pronto, acabado enquanto criatura humana, resolvido. Então, essa criatura, esse ser humano, né, ele vive na Agartha. Eu tem uma pessoa que me relatou que em uma conversa dele com a manifestação do Eterno na face da Terra, no presente ciclo, então perguntou assim, mas como que é a Agartha? Ele vai estar me ouvindo, sabe quem eu estou falando. Mas como que é a Agartha? Aí, Akbel respondeu para ele, quando o senhor chegar lá, o senhor vai ver. Perfeito. Bela resposta, claro. E não podia ser outra. Né? Então, o que acontece? Fisicamente existe, né? Então, qual é, que é a estrutura da Agartha hoje? Então, são 7 cidades-estado, que era a mesma que existia na época da Atlântida, porque a Atlântida era uma exteriorização do que seria a Agartha, né? Então, são 7 cidades. A Agartha é anterior à Atlântida. Anterior à Atlântida. Tá. A Agartha, ela vem do tempo em que o planeta Terra ainda não era solidificado. O que é isso? Por isso que eu te falei que é coisa para um outro dia. Se construiu junto o interno e o externo, o sol oculto, o sol espiritual e o sol físico, o sol externo. Né? Esses dois em contraponto na questão da evolução humana. Aí, outro dia a gente fala a respeito. Com certeza. Então, daí a Agartha, ela, na época da Atlântida, então a Atlântida teve seu apogeu por 200 mil anos e a divindade, ela existia junto com a humanidade. Então, com o cataclismo que aconteceu na Atlântida, só um parênteses, a gente fala um pouquinho rápido aqui, porque o tempo passa muito ligeiro. É brincadeira. É questão da temporalidade. Então, quando aconteceu o cataclismo Atlântida, os valores da oitava cidade, os valores da Atlântida foram de volta para a Agartha. Então, a Agartha são 7 cidades. Então, vamos falar a estrutura inteirinha, né? Porque a gente usar a Agartha são 7 cidades. Cada cidade tem 3 templos. Um ligado, controlado, quem dirige essa cidade é um ser chamado Sura, da hierarquia Sura, ladeado por um Agnisvata e um Barixá de Sol e Lua. Sim. Tá? 7 cidades da Agartha vezes 3 templos são 21. Mais um templo principal na oitava cidade, que é a capital da Agartha, que é Shambhala, né, dá 22. Shambhala é capital de Agartha. Capital no ponto de vista humano, é a oitava coisa. Porque todo mundo pensa que são cidades diferentes. Não. A Agartha é uma coisa, Shambhala é outra. Só que na Agartha estão seres físicos como nós. Tá. Como nós, não é? E tem organização, tem Quantos escola... habitantes tem a Agartha? Só de curioso. Você quer saber exatamente? Quero. Deve ser uma coisa assim, próximo de quase 3 milhões de habitantes hoje. 3 milhões de habitantes, tá? Então, nessas 7 cidades, vezes 3 são 21, mais a oitava dá 22. Esses 22 templos formam o que seria a maçonaria dos Trashumarutas, a primeira maçonaria agartina. A legítima. Essa que e ela se manifesta na face da Terra para acompanhar a evolução humana. Cada uma cidade da Agartha, ela é dividida em 8 subseções e cada uma em mais 7, são 56. 56 mais 22 dá 78, que são os arcanos maiores e menores do tarô. Tarô agartino, não tarô boêmio, pois boêmios são seres... Existe tarô agartino? Existe. É mesmo? Não revelado para a humanidade ainda. Ah, tá, eu sabia. Porque o tarô dos boêmios, né, os boêmios são agartinos desterrados, né? Tá. Que passa pela questão lá, quando eles vieram fazer parte lá da civilização dos ramídeos, e aí então trouxeram inclusive o sânscrito para a humanidade. Então, essa organização da Agartha, né? Como é que isso se manifesta na face da Terra? Como é que a Agartha age na face da Terra? Isso, é importante. Então, na face da Terra são 22 fraternidades, cada uma ligada a um templo agartino. Cita umas 3 fraternidades aqui em cima. Vou dizer o local. Tá. Líbia, Síria, Egito, tá. Índia, Brasil. México. Uma fraternidade no Brasil. Nome? Boaçucanga. Boaçucanga? Ou Morebe. Ou tá. Ararat. Fraternidades ligadas a esses 3 Ararat. pontos. Tá. Perfeito. Tá? Outro dia a gente pode até entrar em alguns detalhes. Só curiosidade aqui. Então, aí essas fraternidades, elas exteriorizam ordens de trabalho. Então, no ciclo, são 33 ordens de trabalho. A primeira ordem dos Trashumarutas. Tá. Por assim, o Jesus da igreja pertencia a... Com ligação direta com Shambhala, com a Agartha. Direta, com troca de seres vindo para cá para trabalhar. Perfeito, não tem um desses que vieram para colocar a humanidade nos eixos que não tenha vindo da Agartha. Tá. Não existe. Né? Não tem outra maneira. Tá? Então, cada uma fraternidade ligada a um templo agartino, e esse ir e vir, essas ordens dando suporte. Tem os postos representativos, são 7 postos representativos ligados à questão da Agartha também. México, Sim. no Yucatán, no Peru, em Machu Picchu,
na Austrália, em Sydney, nos Estados Unidos, em El Moro, em Portugal, em Sintra. Sintra, em Portugal, né? Sintra em Portugal, esse está bom dizer. Tá. Aí cada um está ligado a uma ordem, né? Por assim, a parte de Sintra está ligado a quem? A Ordem dos Maris. E a Ordem dos Maris, né, ela é tão antiga que em 1099 ela fundou o que depois viria a ser o movimento que deu origem aos Templários em 1188. Os Templários depois com Maris fundaram a Vis, a Ordem do Tozão de Ouro, a Ordem da Calatrava na Espanha, criaram todo o movimento para unificar a Europa, que é uma coisa que está acontecendo agora. Por que a Europa está unificada agora? É acaso? Não. Os Templários tentaram fazer isso por volta de 1100, né? Depois, mais tarde, Napoleão tinha por função fazer isso também, e foi educado em Baalbek, na Síria, para fazer isso, em uma fraternidade, e aí preferiu agir por conta própria, e não fez coisa nenhuma, né? Então, esse movimento todo deu origem a, depois do descobrimento do Brasil, independência do Brasil, Revolução Francesa, independência americana, uma porção de fatores, tá? Então, essas fraternidades, né, esses postos geográficos, eles estão ligados a sistemas geográficos, e o sistema geográfico é o seguinte: então a humanidade no ir e vir, né, no planeta, a questão se desloca dentro do que seria o chamado itinerário de Ió, que é assim, hoje a tônica está na Oriente Médio, daqui a alguns centenas ou milhares de anos essa tônica passa para a Europa, passa para a Península Ibérica, vem para o Brasil. Então, agora nós estamos nessa época do Ocidente, né? Brasil, de 1924 para frente, o que antes era competência do Tibete, quer dizer, representar a Agartha na face da Terra, passou para o Brasil. Passou para o Brasil quando? Em 1924. 1924. O que era antes Et Oriente Lux, né? Quer dizer, a luz vem do Oriente, agora Et Ocidente Lux, a luz vem do Ocidente. Então, tanto é que a maçonaria, então, fala da questão do Grande Oriente, né, maçônico. Então, irmãos maçons, o filho da viúva já nasceu novamente e agora já existe o Grande Ocidente, além do Grande Oriente. O Grande Ocidente está ligado à maçonaria dos Trashumarutas em atividade integral na face da Terra, tanto quanto estava na 18ª dinastia, quando se criou a maçonaria egípcia. Jorge, aqui como o nosso programa é ao vivo e aqui a gente não esconde nada o que vem do telespectador. Pois não. A Silvana dos Ingleses pergunta: Jorge comentou que não temos acesso a esse mundo subterrâneo. Então, como tem tanta informação, o Jorge tem tanta informação sobre esse mundo, como se deu esse conhecimento? Tá aí, Silvana, ele vai responder para você. Oi, Silvana. A regra básica do conhecimento é o seguinte: jamais uma pergunta pode deixar de ser respondida. O acesso ao conhecimento é o seguinte: o conhecimento está disponível para todo mundo nessas ordens de iniciação que tiveram por trabalho, por função, preservar a questão divina e levar à frente a questão humana. Sempre essa mistura. E essas ordens que eu estou citando aqui, então, elas vêm desde mais de 1 milhão de anos. Desde o início da raça ária, vem trabalhando, se movendo, esses seres aqui, aqueles seres ali, vem aqui, nasce nação aqui, cai nação ali. E esse conhecimento, essa chamada tradição, a Gupta Vidya, a antiga tradição, a ciência secreta, ela é preservada nessas ordens. Aí qualquer um que chegue nessas ordens e estude, ou leia um pouco aqui, um pouco ali, aí fica sabendo dessas coisas. E aí eu ainda vou falar, você não precisa assinar embaixo, que nós já, com certeza, o Jorge falou no programa anterior, os nossos irmãos daqui de baixo, parte desses 3 milhões que o Jorge acabou de dizer, os habitantes. A última referência que a gente tem é mais ou menos 3 milhões e 500 milhões, 800 mil seres habitando em Agartha, é a última referência. Existe intercâmbio, muitos deles vêm para a superfície, você com certeza deve ter cruzado com algum, não sabe, eu, outras pessoas. E esse conhecimento é passado por eles e tem coisas também, é claro, nós estamos aqui, como eu digo, sempre ao vivo e a verdade sempre tem que ser dita. É claro que muitas coisas são omitidas. A água aparece quando o poço está pronto. Nós estamos gradativamente passando um pouquinho da água, né? Cavando esse poço. Despertando curiosidade. Exatamente. Um dia a verdade poderá ser revelada na sua íntegra, mas tudo gradativo. Jorge, nós temos mais uns minutinhos aí, eu vou roubar uns minutinhos. Então, para você explicar a questão do... Exatamente. Então, a Agartha funciona dessa maneira, aí tem a esterilização da Agartha na superfície, que então tem o itinerário de Ió, e onde se move o itinerário de Ió,
Aí se move Duarte. Duarte é móvel. Duarte é móvel. Então, esse é o que você falou, da questão das galerias, dos mundos subterrâneos, coisa assim. Sim, Isso é Duarte. sim. Isso é Duarte. Tá. Ele existe no mundo inteiro, só que a tônica, ela se move, né? E Duarte hoje, ele está onde está o oitavo templo, que é o Cajá, né? Então, o itinerário de hoje, ele aponta para um lugar no mundo. Brasil. Brasil. Pergunta, então, onde está... Desde 1924, como você disse? Onde está? Só que o Brasil foi preparado para isso desde Tá. a época da Atlântida. Desde a Atlântida, Então, ele perguntou assim, onde está Duarte hoje? Está no Brasil. Está no Brasil. Está no Brasil, embaixo. Né? Aí você falou assim, a gente falou 3 milhões, não sei quantas mil pessoas e tal. Como é que eu posso imaginar quase o estado de Santa Catarina inteiro embaixo da terra amontoada em caverna? Não, é outra história. Então são sistemas imensos, né, de cidades construídas, meio de locomoção, de linguagem própria. Com relação à linguagem, né? Então, assim, por assim, bem falado. E então, linguagem? E linguagem, né? Então a gente pensa que a língua mais antiga que tem é o sânscrito. Sim. Né? Então, que é o início da raça ária. Só que antes do sânscrito, existia uma língua chamada Senzar. Senzar. Senzar, S-E-N-Z-A-R, que é de onde foi codificado o Kyuté, que foi onde deu os livros que deram início à teosofia, né, com Blavatsky, aí por volta de 1800. Né? Só que antes do Senzar, tem a linguagem chamada divina que existe desde a criação do planeta, que é a Vatan. 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 V-A-T-A-N. V-A-T-A-N. Vatan. Vatan é um idioma que é o idioma que é falado na Agartha, idioma que é falado em Shambhala, o idioma que é usado em alguns locais de Duarte, e ele consiste em 7 letras, 7 símbolos. 7 símbolos. 7. E esses símbolos, eles se movem em 4 posições, fazendo 28. E cada um símbolo corresponde a um som. Então é a escrita que fala, de onde vem as tradições da pedra falante. A pedra onde está escrita e ela fala, é a pedra, né, onde tem a inscrição em Vatan, e ela expressa o conhecimento, porque é um conhecimento... Meu Deus do céu. É muito para a cabeça. Então, né? assim, a pedra cúbica, né, da maçonaria, o grande arquiteto do universo que se assenta na pedra cúbica, não sei o que e tal, a pedra filosofal, essas confusões todas, né? Muito simples, é conhecimento primordial passado por um Agartino escrito em Vatan. Toda a tônica humana passa por isso. Você falou assim que cada um de nós conhece ou já teve contato, não sei o que, sabe a história de um Agartino? Sabemos sim. Buda, Krishna, Orfeu, Moisés, Maomé, o Jesus da igreja, Joshua Ben Pandira, né? Todos eles, todos os grandes iniciados, boa parte dos iniciados da época da Grécia se instruíram em Duarte, se instruíram em Agartha. Buda, Sakyamuni se instruiu em Agartha, se instruiu em Duarte, recebeu Napoleão, foi instruído em Baalbek, na Síria, para unificar o Egito. Alguns conhecidos da história brasileira se instruíram, né, para fazer. Então, o que a gente tem que ter em mente assim, é que a gente pensa que é uma coisa fantástica, né, é porque nós deixamos nossa realidade tão pequena no dia, nosso dia a dia é tão pequeno, nosso horizonte é tão próximo do nosso nariz, que qualquer coisa fora disso a gente acha que é fantástico. Não tem nada de fantástico. Você pega a tradição dos hindus, então tem um momento em que uma população foi exilada, quer dizer, eles foram sacados da Agartha para a superfície porque fizeram o que não devia e deram início a um povo que invadiu toda aquela região e transformou toda a história do Oriente Médio, Mesopotâmia, chegaram a invadir Egito, fizeram a confusão dos diabos, né? E tinha a ver com a tradição agartina. Isso nós vamos continuar um dia que eu achei interessante. Quer dizer que teve povos de lá que vieram para cima e se transformaram em... Mas isso é uma história para um outro programa. Sim, sim. Para não mudarmos a nossa rotina, já que nós estamos ainda no mundo atemporal, né? Atemporal da chuva lá fora e aqui dentro atemporal. Eu gostaria que você sempre finaliza com aquela sua mensagem, né? Que serve para nós aqui. O que você diria, em função de tudo que nós falamos, que você sabe? Pode ir lá, William Paul, vai tranquilo. Você sabe que o que nós estamos falando, pessoal, sem subestimar ninguém... Chocante. Chocante, né? No bom sentido, né? Vai mexer com as pessoas. Ou os dois que estão lá são loucos... Eu queria dizer, no mínimo isso, que é um bom sinal, né? Ou então é aquilo que você falou no começo do programa. Pelo menos a gente levanta a dúvida para que as pessoas, se sentirem alguma ressonância, vão buscar, vão pesquisar e façam a sua própria verdade. Com essas informações que nós levamos nesses 2 programas, que eu acho de altíssima relevância, que nós falamos aqui, tudo que a gente tem falado é de relevância, mas isso aqui nós trouxemos alguma coisa que para todos era lenda. Como é que você passaria para as pessoas se comportarem frente a essas novas informações? E parece que veio mais uma perguntinha.
Já estoura. Livro sobre esse assunto. Primeiro, um telespectador ligou. Escrevam para vidainteligente.gmail.com, vidainteligente@gmail.com. Esses livros, o Jorge me falou antes do programa, esses livros que nós vamos passar no e-mail para vocês, são encontrados facilmente em qualquer livraria. Ou alguma livraria, essas tipo esotéricas, livrarias que falam sobre teosofia e assuntos mais místicos. Todos livros vocês poderão encontrar. O Jorge me falou isso antes da gente começar o programa. Só permita fazer um parênteses, só assim, quando vocês forem procurar os livros ou um assunto qualquer, não pensem que vai ser igual uma receita de bolo. Sim, isso é importante. Entende? Você jamais vai encontrar um livro que responda todas as suas perguntas. Se você encontrar, fuja desse livro. Ou refaça as suas perguntas. Então, o teu conhecimento, o conhecimento que você vai adquirir, que eu adquiro, que o grego adquire, ele é um mosaico. Ele é uma coisa que é construída no dia a dia e ele é acompanhado da evolução da consciência. É quando esse conhecimento vem fazer parte da minha individualidade para que eu veja que eu sou um ser divino que já sabe isso tudo. Então, isso se constrói no dia a dia. Se você encontrar um livro de decorar e achar que com isso está iniciado, ou então já está satisfeito, esqueça, começa tudo de novo. Então, não é por aí. Tá, Jorge, manda abraço. Bom, sim, a nossa intenção aqui é trazer o conhecimento de uma forma diferenciada para que vocês, por favor, acordem dessa letargia, como se fala na tradição védica, né? Deixem cair o véu de Maia, da ilusão, que cerceia a visão de vocês de um mundo absolutamente maravilhoso, perfeito, pronto e acabado em evolução de uma maneira como não se cogita, acontecendo sob nosso nariz, em torno de nós, dentro de nós, e a gente preocupado com as questões do dia a dia. Então, por favor, né, um pedido que eu faço, o grego também faz, nós dois fazemos um pedido para vocês, abram os olhos, né? Vejam que a vida, ela não pode ser só isso que a gente considera rotina, foge à lógica. A divindade, o cosmos não ia se empenhar em criar uma coisa tão complexa há milhões, bilhões de anos para que a gente resumisse no ir e vir para o trabalho, para a TV e com a preocupação com a conta atrasada, se dá para ir na praia no final de semana. Não é isso. A Agartha, a Shambhala, Duat, espera por quem? Por nós. Ela é feita e povoada por gente como nós. Gente que um dia tirou o seu esqueleto da cadeira e foi atrás de um livro para ler, começar a se instruir, se instrua, liberte o seu espírito, por favor. É mais do que na hora, porque nós já estamos vendo o novo ciclo, o futuro já se instalou, a coisa está resolvida. Vivam o futuro!